Aí no ano de 1965, o presidente Castelo Branco, ele instituiu que dia 21 de abril é feriado nacional de Tiradentes. Então foi assim que em 1746 o Joaquim José da Silva Xavier ele foi ser o Tiradentes. Nossa, André, muito bom. Muito bom. Nossa, André, como você é esperto. Muito bem. Palmas pra ele. André, mais um segundo ponto. André, mais um ponto a mais pra você na minha matéria, tá? Muito bem. Agora vamos pra outra. Vamos pra outra aula de história. Quem é bom nisso? Ô professor, o Pitoco disse que ele tá com vontade de fazer besteira no banheiro. Hum, Ô Breno, sinto muito. Você não pode ir no banheiro agora, tem mais uma aula de história, tá? Oxi, eu nem tô com vontade de ir no banheiro. João Vitor, você é safado, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, segundo. Quem destruiu o Roma? Que isso, Fissô? Não fui eu. O que não foi, senhor Vinícius? Professor, você tá me acusando? Não fui eu que destruí o Roma, foi o Jason. Ele que tava vendendo pão. Ele que tava vendendo coxa e depois ele me acusou falando que eu destruí o Roma. Ô Vinícius, você é burro. Ele tá falando de história, não tá falando sobre de sua vida, não. Ô, professor, pode continuar, tá? Que o Vinícius é muito exagerado. Valeu, hein, Jason? Então, alguém sabe de me dizer que quem destruiu o Roma? Professor, eu sei. Pode falar, Maria Eduarda. Pode falar. Pode soltar a sua voz aqui pra mim. Professor, a Maria Eduarda não sabe de nada. Jason, se tu falar mais uma vez em um dos meus amigos, eu vou te dar um tapão que você vai voar pra longe. Tá bem, André, desculpa. Foi mal. Eu tava só brincando com ela. Professor, eu sei quem destruiu o Roma. Quem destruiu? O Vinícius tá certo. Foi o Jason. Ô, gente, não fui eu que destruí eu destruí aquela bosta de Roma. Eu não sei que diabo que é Roma. Gente, vocês não sabem quem foi que destruiu Roma? Não, professor. Ninguém sabe. Ô, professor, ninguém sabe que quem destruiu Roma. Gente, eu vou revelar pra vocês quem foi que destruiu o Roma. Gente, essa resposta foi do meme do Charles, que quem destruiu Roma. Foi mal, gente, pra passar essa pergunta que ninguém sabe que destruiu Roma, tá? Foi mal, tá bom? Tudo bem, professor. Você é um professor muito da hora, muito top. Valeu, valeu, André. Agora vamos pra outra. Deixa eu ver aqui se todos estão presentes. Vamos ver. Agora outra. Quem, é, quem foi que descobriu o Brasil? Professor, essa é fácil. Foi o. Foi o. Foi o Pitoco Álvares Cabral. Ou melhor, foi o Pitoquinho Álvares. Foi o Pitoquinho Farelo de. Não. Oh, foi o Pitoquinho Álvares Cabral de sabor canela. Seu pai! Ô Breno, não fala assim do André não, hein? Que senão eu vou te dar uma buquetada na cara. Eita, hein? Você vai agredir na escola? Parou todo mundo aí. Ô André, não pode ficar zoando os outros, é feio, tá bom? Eu sei que você tá brincando, tá? Mas não faça isso. Gente, quem foi que descobriu o Brasil? Já sei. Foi o Pedro Álvares Cabral. Muito bem, André. André, você pode explicar pra nós por que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Oxi, você fala, André,
Você vai explicar pra gente por que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? É porque ele descobriu o Brasil. Professor, não tem diferença nenhuma. Não, André, o professor quis dizer, ele tá dando aula de história. Não tá dando sobre ele não tá dando aula sobre a vida do Jason. Ei, vocês duas, calem a boca, suas duas palhaças do cranco. Jason, você não começa a xingar a Raquel e a Rayane, não. Porque quem é filho do cranco é você. Porque você tem chifre e o Jason é. Não, só tô brincando. Gente, parou de ficar zoando o Jason. Ô, Raquel, não é legal zoar o Jason. Obrigado, hein, André? Ufa, mas é legal chamar ele de gay. André, eu concordo com você, tá? É verdade, o Jason, ele é muito otário. Ô, André, o professor tá falando de história. Obrigado, Nicolas. Professor, por que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? É porque, professor, é que antes do Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, é que os três espanhóis, eles foram antes do descobrimento. Porque eles eram da Espanha, aí depois eles chegaram do Brasil antes do descobrimento começar. Ô André, você tá falando pro professor se é história ou você tá falando sobre a vida da Giovanna Amaral e da Maria Eduarda? Não, Jason, eu tô falando da sua mãe, que dia que ela foi pro céu, ô imbecil. Eu tô com eu tô contando a história do Pedro Álvares Cabral pro professor, já. Você para de se intrometer nas minhas coisas. E Jason, para de cuidar da vida da Giovanna Amaral e da Maria Eduarda, porque se você encostar um dedo nelas, eu vou te botar pra fora da sala. Mesmo eu não sendo professor, mas eu vou te botar pra fora da sala com tapa. Tá bem, André, tá bem, tá bem, tá bem. Foi mal, desculpa. Continuando, a região era encontrada por ele, que simplesmente era tipo uma região do litoral. Mais 11 anos, aí eles chegaram no Brasil, antes do Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Aí então, alguns anos atrás, o Pedro Álvares Cabral, ele descobriu o Brasil. Nossa, André, como você é inteligente. Não, professor, o André é muito burro. Quem tá me chamando de burro? É o Vinícius. É verdade, André, você é mó burro mesmo, cara. Você nem sabe soletrar. Ó, tenta soletrar V-O-C-E VOCECHIFRUDO. Soletra. Deixa eu ter que soletrar. Deixa eu ver. V-O-C, acento, CHIFRUDO. Eu nem sei o que é isso. Sabe o que tá escrito, Vinícius? O quê? Você é chifrudo. Ô André, não pode falar assim pra ele. Ô Wendel, o Vinícius me chamou de burro. Ô Vinícius, não pode chamar o André de burro. É feio. Não é porque que você é bonito, aí você acha ele feio e burro. E não é porque que você é todo bonitão, que você tem cabelo pintado, não sei porquê. Mas não importa se todas as minas te quer. O que importa é que o André também vai. O que importa é que o André vai ter futuro. Hein, Vinícius? Você não tem que todo se achar todo periquitado assim desse jeito. Não sei porquê. Mas não importa se todas as meninas te querem dentro da nossa sala. Por que, Vinícius? É porque você tem que ficar um pouquinho mais arrumado. Você tem que vir com o cabelo pintado. Hein, Vinícius? Foi mal, Wendel. E André, desculpa por eu ter te chamado de burro. Já posso falar ou eu tenho que botar algum pra fora da sala? Tá bem, só foi mal. Bem, certo. Beleza. Agora eu vou fazer as perguntas fáceis para vocês.
Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Hum, nossa. Ô, gente. Eu tenho uma outra aula de história. Professor, é sobre a aula do quê? É sobre outra aula de história ou sobre a vida do Vinícius? João Vitor, até você tá nessa? Não pode falar assim mal do Vinícius, é feio isso. Tá bem, André, foi mal. Professor, qual é outra aula de história? A aula de história é sobre os maias. Legal, hein, professor? Professor, eu estudei isso no ano passado com o outro professor de história. Eu estudei isso no ano passado. Jason, que bom que você estudou. Muito bem. Mas, gente, alguém sabe por que os maias? Quem são os maias? Professor, eu já sei o que é os maias. Não, melhor deixar a Giovana Amaral e a Maria Eduarda perguntarem. Giovana Amaral, você que começa primeiro a perguntar. Tudo bem. Professor, os maias, eles eram acho que quantidade de homens são 5 ou 7 homens. Então, eles estavam no mar, eles estavam navegando pelos 7 mares. Aí daí eles eram uma grande tripulação, Mas daí eles aí, quando o barco começou a balançar muito, depois eles foram no mar. Aí pois isso que foi os maias. Giovana, não é bem assim não. Ô Jason, cala a boca. Deixa a Giovana Amaral perguntar. Ela é mais inteligente que você. Ah, rapaz, ficar se intrometendo, rapaz. Eu odeio quando a pessoa fica se intrometendo na frente dos meus amigos. Aí, André, eu te amo muito, tá? Você sempre me defende desse feioso que tá sentado comigo. Ah, Giovana, cala a boca. Jason, fale mal da Maria Eduarda ou da Giovana Amaral que eu vou te arregaçar no murro aqui na sala, ok? Ok? Ô, comédia. Gente, pare de brigar. Ô, André, inclusive você, não pode ficar zoando, não pode ficar xingando, tá bom? É que, professor, é porque eu odeio quando o Jason fica se intrometendo na conversa da Maria Eduarda da Giovana Amaral. Eu odeio isso, cara. Ah, André, se você odeia tanto se eu se intrometesse na conversa dos seus amigos, o que você ia fazer comigo? Eu ia te chamar de corno. Tome na manga. Nossa, André, tô triste com você, hein? Ai, Jans, pode chorar pro Papa, que eu não vou estar nem aí pra você. Mas, o André, mas a Maria Eduarda e a Giovana Amaral falaram que eu sou feio. E isso é problema seu e do Ari, porque eu não tô nem aí. Ô, crianças, param de brigar. Então, gente, é aula de história sobre crianças. E André, muito obrigado por você ter mostrado toda a sua inteligência pra mim, tá? E Maria Eduarda e Giovana Amaral, vocês duas também, tá bom? Então agora, crianças, tchauzinho e até nunca, tá? Que hoje eu vou ir pro jantar romântico. Beleza. E agora, gente? O que a gente vai fazer agora? Gente, vamos pra aula de educação física. É verdade, o André tá certo. Então foi assim que eles aprenderam uma aula de história. Que foi também aula de história e também comédias. Então, tchauzinho.